Um espírito proveniente do sistema de Capela, que foi exilado para a Terra por cometer verdadeiras insanidades. Na época de Jesus, ele teve uma encarnação aqui em nosso planeta, que foi uma encarnação chave, que mudou para sempre a sua trajetória espiritual. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Quantas vidas, quantos corpos, quantas oportunidades Deus, a inteligência suprema do universo, nos proporciona para que possamos aprender, crescer, nos reerguer das nossas quedas, avançar com o nosso próprio esforço, conquistando a nossa paz, a nossa harmonia interior. Assim foi a saga desse espírito. Conhecemos ele como José de Arimateia, saga que começou lá no sistema de Capela, 400 trilhões de quilômetros do nosso planeta, e chegou até aqui. Saga que está narrada em detalhes nos livros Exilados por Amor e Jornada dos Anjos, de Sandra Carneiro, pelo espírito Lúcius. Há milhares de anos atrás, o sistema binário da estrela Capela, na verdade são duas estrelas, tinha um planeta que já estava avançando na chamada fase de regeneração, quando o bem começa a predominar sobre o mal. Então já era um planeta, uma sociedade com muitas conquistas na área social, na ciência, na filosofia, na religião. Porém, como acontece aqui na Terra, que também está adentrando para um novo ciclo planetário, existia muita gente que não estava conseguindo acompanhar este ritmo, espíritos que não estavam em sintonia com este novo momento, e foram então, aos poucos, migrando para outros planetas, onde poderiam dar vazão aos seus instintos, aos seus impulsos evolutivos, e também ajudaram as humanidades destes planetas mais primitivos. E muitos deles vieram para a Terra, são chamados exilados de Capela. Se você quer entender melhor o que é a transição planetária, quem são os exilados de Capela, tem uma playlist aqui no canal chamada Transição Planetária, que você pode ver depois que terminar esse vídeo. Então, entre esses espíritos que viriam a ser exilados para a Terra, estava Ernesto. Ernesto era um médico, um cientista totalmente sem escrúpulos. Fazia pesquisas sem considerar qualquer princípio ético e se debruçava sobre temas muito importantes. Fazia pesquisas sobre clonagem, pesquisas que envolviam embriões humanos. Ele estava pesquisando formas de energias condensadas, porque queria vencer a morte, se igualar a Deus. Ele era muito movido por esta arrogância, pela ânsia de destaque e excessivo reconhecimento. Era tudo o que importava para ele. Então ele estava adotando comportamentos e posturas que eram verdadeiras insanidades, principalmente para os padrões de um mundo já em vias de regenerar-se. Ernesto se isolava em seu laboratório, negligenciava a própria família, apesar das súplicas da sua esposa Elvira, que tentava orientá-lo, que orava muito por ele. Mas ele estava obstinado. Ele tinha um assistente chamado Ferdinando, mas que viria a traí-lo. Ferdinando, muito invejoso, queria o lugar de Ernesto no laboratório. Então, ele tentou envenenar Ernesto, mas a princípio não conseguiu. Ernesto foi internado, mas sabia que tinha sido envenenado, ficou louco de ódio, precisou ser transferido para uma ala psiquiátrica, onde Ferdinando foi até este local e assassinou Ernesto. Porém, a intenção de Ferdinando, que era tomar o lugar de Ernesto, não deu certo, porque Ernesto, já no mundo espiritual, ficou tão completamente tomado pelo desejo de vingança que ele se imantou energeticamente a Ferdinando e também o desequilibrou mentalmente. Ferdinando também vem a desencarnar e essas duas almas atormentadas já no mundo espiritual
dão início a um drama obsessivo que levaria milênios. Ambos, então, foram exilados para o planeta Terra e encarnaram inicialmente 3.300 anos antes de Cristo, no contexto da civilização do Antigo Egito. Ernesto encarnou como Amenhotep, chefe do faraó Djoser. Amenhotep tinha poderes, autorização para a prática da medicina e trouxe as tendências de sua encarnação anterior. Continuava fazendo experiências sem escrúpulos, sem ética, envolvendo os escravizados que muitas vezes adoeciam de tanto trabalhar. E Ferdinando estava encarnado nessa época como o sacerdote Rudamon, que era inimigo mortal de Amenhotep. Rudamon usou os seus poderes psíquicos, magias das trevas, para fazer com que Amenhotep adoecesse e fosse banido para um vale de leprosos. Nesse local, a única pessoa que ajudou Amenhotep foi sua irmã Nitetis, que era a encarnação de Elvira, sua antiga esposa lá em Capela. E Elvira nem precisava ser exilada. Ela optou por vir, um ato de renúncia, de abnegação, porque ele queria auxiliar Ernesto nessa sua nova jornada. Nitetis passou muitos anos ali naquele vale, junto com Amenhotep, e foi um período em que ele aprendeu muitas coisas, um período de muita reflexão, um período que seu espírito já estava sendo preparado para um encontro com Jesus. Nitetis, que veio a desencarnar depois de muitos anos naquele vale, ela logo retornou para a Capela. Já Amenhotep teve outras encarnações, ele encarnou na Grécia, teve um corpo bem doente, uma encarnação bem difícil, que o preparou ainda mais para o momento chave que chegava na sua evolução espiritual. Até que na época de Jesus, Ernesto, que depois foi Amenhotep, reencarnou como José de Arimateia, portador de uma invejável inteligência, sagacidade, logo se tornou um rico comerciante, que inclusive era amigo pessoal de Pôncio Pilatos. E mesmo sendo amigo do governador da Judéia, mesmo sendo membro do Sinédrio, uma das mais altas assembleias judias daquela região que estava sob domínio romano, José de Arimateia foi muito tocado pelas palavras de Jesus. Ele ia escondido, às vezes à noite, escutar as palavras do Mestre, aurir daqueles conhecimentos. Estava totalmente tocado e transformado pela força, pelo magnetismo que emanava daquele ser de luz. E enquanto Jesus pregava nas ruas de Jerusalém, Caifás reunia o Sinédrio, tentando arrumar uma forma de deter Jesus, de condená-lo à morte. E José de Arimateia, que era um dos membros do Sinédrio, nada pôde fazer para conter aquela movimentação. Após a crucificação, o corpo de Jesus teria sido abandonado, como era o costume da época. Porém, José de Arimateia teve um papel importantíssimo. Ele usou de seu prestígio junto a Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e pediu para que pudesse recolher o corpo de Jesus e sepultá-lo no túmulo da sua família. Pôncio Pilatos achou estranho o pedido, mas autorizou. Pôncio Pilatos certamente considerou a amizade que tinha com aquele rico comerciante. Ele evitava ao máximo se indispor com os judeus. E há o relato, o registro nos evangelhos canônicos que José de Arimateia ainda teve o cuidado de envolver o corpo de Jesus com um caro tecido de linho. Porém, José de Arimateia queria ir ainda mais longe. A morte de Jesus mexeu muito com ele. Ele decidiu abandonar tudo, abandonar a sua posição privilegiada para pregar o evangelho. Mas os cristãos eram muito perseguidos nessa época, e José de Arimateia logo foi preso
e só não foi executado nos circos romanos novamente por intervenção de Pôncio Pilatos. Foi recolhido ao cárcere, onde ficou muitos anos e era sempre visitado por sua esposa Elvira, que fora sua irmã também, Nitetes, que o visitava em espírito e o consolava. José de Arimateia recebia a visita de sua esposa Elvira, que aparecia em seus sonhos, sempre o incentivando a ter fé. E José, durante todo esse tempo, esses 13 anos que ele ficou preso em condições terríveis, ele não abjurou da sua fé no Salvador da humanidade, até que Pôncio Pilatos foi substituído por outro governador, Tibério. E Tibério teve a ideia de aproveitar o talento comercial de José de Arimateia, que já estava preso há 13 anos. Então ele queria aproveitar José nas suas frotas, queria utilizar a experiência de José de Arimateia em seus negócios. E José achou ótimo, porque ele já pensou que em suas viagens, utilizando esses momentos, ele poderia pregar o Evangelho por onde andasse. E no período que se seguiu, muitas coisas José de Arimateia fez pelos cristãos. Já na sua primeira viagem, ele levou à Bretanha vários amigos dele e amigos de Jesus, como Maria Madalena, Felipe, Marta e Lázaro. Parte dos lucros que ele oferia com o seu negócio, ele doava para a Casa do Caminho de Jerusalém, que era gerida por Pedro. Foi a primeira instituição de benemerência da história da humanidade, diretamente inspirada por Jesus. José de Arimateia pregou o Evangelho em muitos lugares, por onde os seus navios passavam. E ele veio a falecer um problema cardíaco em pleno mar, e seu espírito, liberto, redimido, não quis voltar para o seu paraíso perdido, para a capela. Decidiu permanecer no planeta Terra e continuar servindo ao seu mestre. Muitos séculos depois, a história de José de Arimateia se cruza com a de Allan Kardec. No século XV, ambos estavam encarnados no reino da Boêmia, Allan Kardec na personalidade de Jan Hus. Temos um vídeo sobre isso aqui no canal que eu vou deixar aqui no card. E ambos lutaram para reformar o cristianismo, que estava se perdendo nos caminhos institucionais. Nessa época, José de Arimateia estava reencarnado como Jerônimo de Praga, fiel discípulo de Jan Hus. Ambos foram condenados pelo então Papa João XXIII à fogueira e foram executados no início do século XV. Tanto Jan Hus como Jerônimo de Praga são considerados precursores da Reforma Protestante, que aconteceria no século XVI. E nessa época também, 15 anos depois, foi executada também numa fogueira da Inquisição, Joana d'Arc. Temos um vídeo sobre ela que também deixarei aqui no card. No livro Espíritos e Médiuns, de Leon Denis, há informações sobre acontecimentos que cercaram os momentos anteriores à execução de Jerônimo de Praga nas fogueiras da Inquisição. E conta-se que foi levado até Jerônimo de Praga para ridicularizar o condenado um chapéu alto com diabos vermelhos estampados. Ele olhou para o chapéu e disse: Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava prestes a morrer por mim, um mísero pecador, usou uma coroa de espinhos. Eu, por seu amor, em vez daquela coroa, de boa vontade, usarei este chapéu com diabos estampados. E novamente ele não abjurou de sua fé até o último momento. Olhou nos olhos do seu carrasco e disse: Ponha fogo na minha frente, pois, se eu tivesse medo, não estaria aqui. E desencanou, cantando salmos em meio às chamas. E pouco antes de desencarnar, Jerônimo de Praga emocionou a todos. Esta foi a oração que ele fez, para todos ouvirem: Meu Deus, vós que sois grande, que sois tudo,
deixai cair sobre mim, humilde, eu que não existo senão pela vossa vontade, um raio da divina luz. Fazei que, penetrado do vosso amor, me seja fácil fazer o bem e que eu tenha aversão ao mal, que meu espírito vença os obstáculos que se opõem à vitória da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Fazei que, em cada companheiro de provações, eu veja um irmão, assim como vedes um filho em cada um dos seres que de vós emanam e para vós devem voltar. Dai-me o amor ao trabalho e, com o auxílio dessa luz que colocaste ao meu alcance, esclarecei-me sobre as imperfeições que retardam o meu adiantamento nesta vida e na vindoura. Essa história desse capelino nos inspira também na nossa jornada. Foram muitos milênios, muitas encarnações, distâncias astronômicas, até que aquele cientista encontrou um novo momento, uma nova história, um novo mestre, novas inspirações. A saga de José de Arimateia é muito inspiradora para todos nós. Foram muitos séculos, muitos milênios, muitas encarnações, distâncias astronômicas, até que o amor venceu todos os desafios. Possamos também nos inspirar, seguir nessa estrada sem fim, conquistar a paz dentro de nós mesmos. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Então eu vou deixar na tela final o vídeo sobre os capelinos, nossos professores alienígenas, e a playlist Transição Planetária. Muito obrigado e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!